Olha só, essa escalação do Flamengo que entrou em campo no jogo de ontem, na vitória contra o Sampaio Corrêa. É claro que é início de temporada, o Flamengo só fez uma partida com o time titular, aquela equipe que a gente aguarda na decisão de domingo contra o Botafogo, mas o Botafogo também só fez um jogo com a sua equipe titular, a principal, neste ano de 2025, então tá tudo equilibrado e a gente vai ver, né, no domingo o que vai ser esse jogo, se vai ser uma partida equilibrada, se de repente pode até pintar aí um placar mais elástico, uma goleada para os dois lados, não sei não. Botafogo sem técnico, Bruno Prado, mas perdeu jogadores também importantes, como Thiago Almada e Luiz Henrique, dois titulares, e algumas peças de reposição no banco de reservas, e perdeu peças ali no banco do Botafogo. A segunda unidade de força ficou um pouco prejudicada, mas o Botafogo mostrou contra o Fluminense um poder de reação mesmo sem técnico, e esse time até apresentou um futebol parecido com aquele intenso do ano passado, Bruno Prado. Então a gente já está aqui projetando, é claro, falando de Flamengo e Sampaio Corrêa, mas já projetando essa Supercopa do Brasil domingo com a transmissão da Jovem Pan. Bruno Prado. Bom, boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Eu acho que é um jogo equilibrado, é um jogo único, então isso deixa as coisas mais equilibradas. Os times que estão em pré-temporada já estão disputando competições que valem pontos, mas estão, na verdade, em pré-temporada. Ontem o Felipe Luiz começou com 11 jogadores diferentes do time que iniciou contra o Volta Redonda no final de semana. Ontem também foi um jogo bom para colocar em campo atletas que estão voltando de lesão, de problema físico. A Arrascaeta contra o Volta Redonda entrou durante o jogo, ontem também entrou durante o jogo. O Luiz Araújo entrou durante o jogo, entrou muito bem, que é um jogador que também teve um problema de joelho, ficou fora na reta final do ano passado, e ontem entrou e deu assistência para os 2 gols. O Cebolinha também voltando depois de um bom tempo, teve uma contusão no tendão de Aquiles, ontem foi titular, saiu no início do segundo tempo, então também serviu para isso, né? Para aos poucos colocar de volta Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha, jogadores que estavam lesionados. É provável que no jogo com o Botafogo o Felipe coloque a equipe que jogou contra o Volta Redonda, que para começar o ano é o time titular do Flamengo, jogadores que estão mais inteiros fisicamente, que não estavam machucados. E o Botafogo tem, assim, a avaliação, acho que tem 2 lados. Claro que o time ficou mais fraco, na teoria, do que no ano passado. Ele perde Almada, Luiz Henrique, perde vários jogadores importantes do elenco, e num calendário como o do Brasil, que é muito pesado, esses jogadores que saíram, eles eram úteis e jogavam com frequência, alguns deles, como o Adrielson. O Adrielson joga a final da Libertadores como titular. O Júnior Santos foi o artilheiro do time na temporada. O Eduardo é um cara que já foi titular e que ajudou em alguns momentos nesse ano. O Marçal jogou bastante na última rodada do Brasileiro contra o São Paulo, confirmou matematicamente o título, ele foi titular. Então, o Botafogo tem menos opção para rodar e perdeu 2 jogadores que eram diferenciais da equipe. É um time que está, na teoria, mais fraco que no ano passado, mas ainda é um time bom, que às vezes tem uma avaliação ou céu ou inferno, né? Então, se não é mais aquele time, agora é um time ruim. Não é um bom time. É um time que pode ser competitivo. Vai ter mais dificuldade de levar competições simultâneas, mas ainda o time titular do Botafogo jogando inteiro, ainda é um time bom, ainda é um time que pode enfrentar as principais equipes do país. Eu gostei muito da intensidade, da postura desse time do Flamengo, Fábio Piperno, porque venceu o Volta Redonda na estreia dos titulares e ontem bateu no Sampaio Corrêa com uma atitude muito parecida, com a mesma intensidade, tentando sufocar o adversário. A gente tem que ver agora contra o Botafogo, nessa Supercopa do Brasil, que vai ser o primeiro duelo de parâmetro para essa temporada 2025, apesar da Supercopa ser aquele título que você ganha no domingo e na segunda-feira todo mundo já esquece. Muito boa tarde para você, Fábio Piperno, bem-vindo ao Bate Pronto. Tudo bem, Pedrinho, Vanderlei, Bruno, um abraço à nossa audiência. Olha, quando é começo de temporada, acontecem as coisas mais surpreendentes. Então, vamos imaginar que o Botafogo tivesse um elenco comparável ao do Bangu, Olaria, Campo Grande, aí, com todo respeito, times de várias regiões lá do Rio de Janeiro, que o Vanderlei Nogueira já acompanhou tantas vezes, né? Bom sucesso, né, Vanderlei? Madureira, né? Então, assim, fosse o Bangu, fosse, enfim, o Botafogo, um desses times,
no mês de janeiro, primeira semana de fevereiro e tal, a diferença entre um grandão, um gigante e eles, ainda não é a diferença real. Ela tende a ser um pouco menor, até porque geralmente essas equipes pequenas, elas voltam antes da pré-temporada, então já estão fisicamente num estágio superior e tal. Então, sim, tudo isso tende a encurtar um pouco a diferença, a gente sempre fala sobre isso. Tá? Por isso que em começo de ano tem esses absurdos, o time importante de Série A, às vezes tropeça em um time de Série D, ou uma equipe que nem tem divisão no futebol brasileiro. Agora, o Botafogo está muito longe de ser um time, né, desse nível ruim. Ele não é o Botafogo que terminou o ano, por conta de tudo isso aí que o Bruno já expôs, mas ele mantém uma boa base e ele está no mesmo estágio de preparação que o Flamengo. Ele não tem, por exemplo, uma comissão técnica, né? Enfim, ele não tem uma comissão técnica definida, mas ele tem um bom grupo de jogadores. Então, tudo isso para dizer que, apesar do momento de transição e de incertezas que o Botafogo atravessa, dá sim para a gente prever um clássico mais ou menos igual. Claro que, se a gente olhar os dois elencos, agora o do Flamengo ficou melhor, porque o Botafogo perdeu muitos jogadores, não só do time titular, mas do grupo campeão de Libertadores e Campeonato Brasileiro, aliás, brilhantemente, em um 2024 em que o Botafogo foi muito melhor que o Flamengo. Né? Agora, eu ainda assim estou imaginando um jogo mais ou menos parelho, com um leve favoritismo do Flamengo, porque afinal de contas tem um técnico, né? Já está trabalhando com o seu grupo aí a questão de 4, 5 meses, então isso é uma vantagem, mas eu acho que o Botafogo tem um bom time sim capaz de fazer um jogo de um nível bastante digno. O que preocupa no Botafogo é o projeto a longo prazo, que vai ser o restante da temporada. Mas o jogo em específico deste domingo, eu acho que o Botafogo ainda pode chegar lá e vencer. Né? Pode chegar lá e vencer. Para mim tá tudo em aberto aí para essa decisão de Supercopa do Brasil. Até em cima disso, o Felipe Luiz deu entrevista coletiva logo após a vitória do Flamengo contra o Sampaio Corrêa e falou da decisão de poupar os titulares visando essa final em jogo único contra o Botafogo. O Felipe Luiz fala e você acompanha aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Já vai deixando o seu like, você que está chegando agora no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Cheguei muitos pontos positivos e também pontos que temos que evoluir. Precisamos melhorar nosso terço final. Estamos treinando muito para isso. Precisamos chegar com mais gente na área, ter mais, diria, malícia ou maldade na frente do gol, chutar mais. Nós temos que melhorar isso aí. Mas de pontos positivos foi que o time seguiu o plano os 90 minutos. Novamente, ninguém desobedeceu, ninguém saiu da posição do jeito que eu não queria que saísse. E teve a paciência necessária, porque né, nesse tipo de jogo você tem que ter a paciência. E ficou essa lição pra gente, né? Nós não deixamos a ansiedade que o torcedor gera muitas vezes por querer gols, ele influenciar na nossa tomada de decisão. E isso foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? Que nós decidimos dentro do campo. E não tem nenhuma diferença você ganhar de 2-0 com 2 gols nos primeiros 10 minutos e ganhar 2-0 com gols no final. O importante é vencer e às vezes ter paciência, circular e esperar que o adversário canse, abrir espaços é fundamental, e foi assim que fizemos. Então eu fiquei feliz por essa paciência que em outros jogos não tivemos tanto e a gente acabou verticalizando mais do que deveria, e eu gosto que verticalize o jogo, mas saber o momento certo. A decisão foi por causa do jogo, né? Eu nem pensei que o Botafogo ia ter um dia mais de descanso, mas provavelmente se o jogo tivesse sido ontem, pode ser que eu tivesse tomado outras decisões em começar com o time, o time com os jogadores aí que a maioria deles pode começar a final, teria começado hoje, ontem no caso, né? Na quarta-feira. Mas não reclamo porque, claro, tivemos o final de semana para jogar e a semana para treinar, e os jogadores que jogaram hoje, temos 3 dias até o jogo, então com certeza não vai ser a recuperação ideal, mas eu acredito que eles precisavam dos minutos
para poder entrar na forma física, entendeu? Porque todo um planejamento de treinamento e tal, então também precisa 2 minutos de jogo para eles ficarem de forma ótima para poder competir essa final. Eu acredito que o grupo se encontra amanhã de novo e vamos chegar no domingo de maneira ótima. Mas pode-se dizer que não sei por que foi feito isso, mas pode-se dizer que a minha decisão teria sido outra se tivesse sido o jogo ontem. Tá aí o Felipe Luiz, explicando a decisão de poupar os titulares nesta partida, vitória do Flamengo por 2-0 contra o Sampaio Corrêa. E ele até deixou ali em aberto, né? Falou, se fosse no dia anterior, se o jogo acontecesse na quarta-feira, não sei não se eu não ia colocar o time titular em campo. Mas fato é, Flamengo, com o time titular, só tem um jogo oficial. É claro que fez aquela partida contra o São Paulo na Flórida, lá nos Estados Unidos, não é? Na pré-temporada que as equipes brasileiras, algumas equipes brasileiras realizaram fora do Brasil. Mas não conta, né, no jogo, como jogo oficial, não conta na estatística. Então, como jogo oficial, o Flamengo só fez uma partida nesta temporada e o Botafogo também só fez um jogo e foi contra o Fluminense. Então, todo mundo chega mais ou menos igual, não é, Vanderlei Nogueira? Lembrando que no ano passado a gente teve esse confronto Botafogo e Flamengo, uma goleada do Fogão por 4-1 lá no Newton Santos. E o time do Flamengo, à época, dirigido pelo Tite, não levava 4 gols numa mesma partida desde 2013. Mas agora é outra história. É o Felipe Luiz que está no comando. Flamengo e Botafogo, Supercopa do Brasil. Vanderlei. Bom, ele foi cauteloso, né? Também seria. Início de temporada, realmente, ele deve ter muitas informações lá com a sua comissão técnica, quem é que está à beira de estourar ou aquele que ainda não está inteiramente em forma, para que correr um risco, sabendo que está participando do Campeonato Carioca. Quer dizer, é só para aquecimento. Não precisa colocar, se não tiver condições, não precisa colocar a sua principal força em campo. Começa agora uma história de amor envolvendo Flamengo e Danilo, porque o lateral, o defensor, chegou lá na Gávea, foi apresentado antes da partida contra o Sampaio Corrêa, e o torcedor do Flamengo, que se liga aqui no Bate Pronto, que está chegando agora, já deixando seu like, participando no nosso chat, deve estar se perguntando, vai jogar o jogo contra o Botafogo? Vai jogar a Supercopa, o Danilo? O Felipe Luiz falou sobre o assunto. Vamos acompanhar o Felipe Luiz aqui no Bate Pronto da PAN. Sobre o Danilo, a escalação ela sai 1 hora antes do jogo. Aí a gente vai ver se ele vai jogar ou não. Ou vocês vão ver se ele vai jogar ou não, mas vai estar disponível para o jogo, sim. Vai estar disponível, treinou em todo esse período, está bem fisicamente, vinha jogando, um jogador importantíssimo, um jogador de altíssimo nível, e fez um esforço muito grande para vir para o Flamengo. O Flamengo também, mas ele também abriu mão de muita coisa para poder vir aqui realizar o sonho dele, e vai ter todo o apoio. Vamos precisar muito dele, não só do Danilo jogador, senão do Danilo líder, Danilo capitão, o Danilo que fala, que organiza, o Danilo que questiona, esse cara que eu conheço, que eu conhecia como companheiro na seleção, que eu conheço como capitão da Juventus e que agora vem para o Flamengo e a potencializar ainda mais esses jogadores e colocar dúvida na cabeça do treinador e também pressão no Léo Ortiz e no Léo Pereira. Tá aí a palavra do Felipe Luiz. Saiu agora informação de momento que envolve o Flamengo e o lateral Danilo, defensor Danilo. Pode fazer a função de zagueiro também, polivalente, pode jogar de lateral esquerdo. É um jogador multifunções e até pela qualidade técnica, até se o Felipe Luiz quiser colocar no meio de campo, ele joga, ele entra em campo. Tá aí na tela para você que se liga no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, Jovem Pan News, pelo Panflix. Danilo regularizado no bid da CBF. Danilo está regularizado no bid da CBF, era o passo que faltava para o jogador entrar em campo no domingo às 4 horas da tarde na Supercopa do Brasil. Bruno Prado, tá aí o Danilo chegando pro Flamengo. É claro, tá chegando agora, né, gente? Não sei se ele já tem condições de entrar nessa equipe. Vai fazer as suas primeiras atividades dentro do grupo do Felipe Luiz, mas que tem qualidade, que vai agregar a esse elenco, isso vai, Bruno Prado? Vai, um bom jogador bem experiente, jogou com o Felipe Luiz na seleção brasileira
E o Felipe e também o José Boto, diretor de futebol, eles falaram claramente que a ideia é utilizá-lo como zagueiro. Ele, na Juventus, tem atuado na temporada passada. Nessa atual temporada, ele jogou muito pouco, né? E até o Thiago Motta não usa 3 zagueiros e quando o Danilo jogou de lateral. Na temporada anterior, com o Massimiliano Allegri, ele era titular, capitão do time, jogando como zagueiro numa linha de 3 zagueiros, né? O Allegri jogava com 3 zagueiros, ele era um dos 3. Danilo pode jogar do lado direito, pode jogar do lado esquerdo, se precisar na lateral ele faz os 2 lados. Então é um jogador que vai ajudar o Flamengo, vai estar à disposição para o jogo do final de semana. Imagino que no banco o Felipe, a tendência é manter a dupla Léo Ortiz e Léo Pereira. Aí durante o ano o Danilo vai disputar o lugar dele. Pode ter jogo em que ele vai usar a linha de 3. O Felipe já utilizou linha de 3 no ano passado, não foi o sistema que ele utilizou com mais frequência, mas ele utilizou em alguns jogos e usou o Alexandro de zagueiro pela esquerda numa linha de 3, que função que o Alexandro também já fez na Juventus. Então o Danilo é mais uma opção para um Flamengo que perdeu o Fabrício Bruno, perdeu o Davi Luiz e traz um jogador a princípio como opção para a zaga. Agora vamos ouvir o Felipe Luiz falando de Everton Cebolinha. Após mais de 5 meses afastado dos gramados, ele retornou na partida de ontem. Eu tenho aqui até a escalação do Flamengo que começou o 11 inicial, escalado pelo Felipe Luiz. Matheus Cunha, Varela, João Souza, Cleiton, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Alan Alcaraz, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Juninho. Tá mais para reserva do que time misto, esse Flamengo aqui que eu acabei de citar. E o Everton Cebolinha voltou. E com a palavra, o Felipe Luiz aqui no Bate Pronto. Cebolinha realmente me surpreendeu também. Me surpreendeu porque uma lesão de 5 meses, um tendão de Aquiles que é uma ruptura do tendão de Aquiles que dizem os médicos que é a pior lesão para o jogador de futebol. E o cara voltar em 5 meses desse jeito. E eu perguntei para ele, né, se ele queria jogar os primeiros 45 ou os últimos 45 do jogo. Obrigado. E ele pediu para começar o jogo e sair no intervalo. Então, fez um excelente jogo, gostei muito, né? Ganhamos, como você falou, essas novas contratações. Para isso estão a pré-temporada, para isso estão os jogos, que eles possam competir entre eles e quem cresce é a equipe. O Cebolinha que rompeu o tendão de Aquiles na partida contra o Palmeiras no empate em 1-1 no ano passado, no dia 11 de agosto de 2024. Após mais de 5 meses afastado dos gramados, ele retorna ao Flamengo. É um reforço, Everton Cebolinha? Piperno, é claro, voltando de lesão, mas ontem voltou muito bem, porque a gente discutiu e questionou a atuação do Flamengo no mercado da bola. Mas o Everton Cebolinha voltando de lesão inteiro, é uma contratação para o Flamengo? Mas é claro, a gente já falou aqui algumas vezes que em relação ao time que terminou o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Flamengo teria muitos reforços ainda nesse primeiro semestre. O Cebolinha é um deles, assim como o Pedro, que em algum momento volta. Então, às vezes o torcedor fica muito angustiado por reforços, até porque várias vezes ele também é insuflado aí por outros personagens e tal, alguns até, enfim, com microfones, mas a verdade é que o Flamengo não precisa ficar de novo entupindo aí o seu elenco de atacantes, porque daqui a pouco ele vai ter esses caras em forma. Então, o Luiz Araújo voltou já, outro que não terminou o ano. Então a gente está falando de um ataque inteiro. Luiz Araújo, Pedro e Cebolinha. 3 jogadores titularíssimos, exatamente, que não participaram da fase final do Brasileiro. Então como é que o Flamengo precisa de tanto reforço assim? Eu acho que talvez faltasse um zagueiro, porque saiu agora o Fabrício Bruno, era necessária a reposição. Ok, o Flamengo foi lá e trouxe o Danilo, perfeito. Então, na minha modesta avaliação, é um elenco que está fechado. É um elenco perfeito? Não. Se amanhã depois surgir a oportunidade de trazer um goleiraço, vamos imaginar que o Bento, goleiro formado pelo Atlético Paranaense e tal, manifestasse a disposição de retornar ao futebol brasileiro. Eu, se fosse dirigente de um clube grande, falar, opa, eu vou tentar trazer esse cara para cá. É um goleiraço, nível de seleção brasileira. Mas se não surgir uma oportunidade de mercado assim, dá para seguir com o que já tem lá. O Wesley foi um jogador que evoluiu demais na última temporada, a ponto do Flamengo ter recusado
propostas sedutoras aí para negociá-lo. É um Flamengo que está bem servido, por exemplo, na lateral esquerda. É um Flamengo que tem bons zagueiros titulares. No meio-campo, acho até que há excesso de contingente. E na frente, em algum momento, vai ter um ataque inteiro de volta. Então, não há necessidade de ficar pressionando a direção para trazer mais jogadores. Agora, o Felipe Luiz projetando essa Supercopa do Brasil. É a primeira taça em disputa na temporada. Quem será que vai levar, Flamengo ou Botafogo? Com a palavra, o Felipe Luiz aqui no Bate Pronto da PAN. Assisti o jogo do Botafogo e seguiu muito o que vinha fazendo ano passado, né? O time campeão da Libertadores, campeão brasileiro. Perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. E o treinador que eu também conheço, joguei contra ele no Sub-20, que é um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se torna um time muito poderoso, né? Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existe. Então vamos aí colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo. Queremos esse título, eles também, e que vença o melhor.